Olá, pessoal! Tudo bem? Você já teve uma ideia tão brilhante que achou que iria mudar sua vida para sempre? Pois bem, na Grécia Antiga, um sujeito chamado Perilo também teve. A diferença é que a brilhante ideia dele era literalmente incandescente e acabou mudando sua vida de um jeito bem, digamos, quentinho demais. Perilo era o tipo de inventor que hoje em dia apareceria naqueles programas de televisão tipo Shark Tank, mas numa visão de tiranos psicopatas da antiguidade, investem em suas ideias malucas. Ele queria impressionar Falaris, o tirano cruel da Sicília, e para isso criou uma invenção verdadeiramente diabólica: o touro de bronze. Imagine a cena: Perilo batendo na porta do palácio do tirano Falaris, com seu portfólio debaixo do braço, provavelmente ensaiando seu discurso de vendas. Olá, vossa crueldade trouxe aqui uma inovação revolucionária no mercado de execuções. É ecologicamente correto, reutilizável e ainda emite sons relaxantes de fazenda. O problema é que Falaris gostou tanto da ideia que decidiu testar na hora. E adivinhe quem foi o primeiro beta-tester involuntário? Exato, o próprio Perilo. É aquela situação clássica de nunca teste seu produto antes de saber se o chefe tem senso de humor. Bem, acho que ele não tinha. Esta história de como o inventor mais azarado da antiguidade literalmente caiu, ou melhor, entrou na própria armadilha. Uma história que nos ensina que às vezes é melhor ser professor de matemática do que inventor para tiranos, porque no fim das contas, a única coisa que Perilo realmente inventou foi uma nova definição para feedback negativo do cliente. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais curiosidades como essa. Então, vamos à história. Na antiguidade, a ilha da Sicília era governada por tiranos, cujos nomes ecoavam terror pelos mares do Mediterrâneo. Entre todos eles, nenhum era mais temido do que Falaris, o tirano de Agrigento, que governou a próspera cidade grega entre 570 e 554 a.C. Sua crueldade era lendária e sua sede por poder parecia não ter limites. Mas foi durante seu reinado que surgiu uma das invenções mais macabras da história antiga. Um instrumento de tortura tão terrível que seu nome ainda causa arrepios: o touro de bronze. A história começa com um homem chamado Perilo, um talentoso artesão e escultor de Atenas. Perilo não era um homem comum. Sua habilidade em trabalhar com metais era reconhecida em toda a Grécia. Ele podia transformar bronze em obras de arte que pareciam ganhar vida sob suas mãos. Mas Perilo tinha uma ambição que ia além da simples criação artística. Ele queria riqueza, poder e o favor dos governantes mais poderosos de sua época. Quando soube da reputação de Falaris e de seu gosto por métodos cada vez mais sofisticados de punir seus inimigos, Perilo viu uma oportunidade. O artesão passou meses trabalhando em segredo em sua oficina, martelando, moldando e polindo sua criação macabra. O resultado foi uma estátua de bronze em tamanho natural de um touro, oca por dentro, com uma porta lateral que poderia ser aberta e fechada. Mas a verdadeira genialidade diabólica da invenção estava nos detalhes. Perilo havia projetado um sistema de tubos e câmaras no interior do touro, que transformariam os gritos de uma pessoa presa dentro dele em sons que se assemelhavam aos mugidos de um touro real. A fumaça dos corpos queimados sairia pelas narinas da estátua como se o animal estivesse respirando. Era uma fusão perversa de arte e crueldade. Orgulhoso de sua criação, Perilo viajou até Agrigento, levando consigo o touro de bronze. Foi recebido no palácio de Falaris, onde apresentou sua invenção ao tirano. Com entusiasmo mórbido, explicou cada detalhe do funcionamento. A vítima seria trancada dentro do touro, e então uma fogueira seria acesa embaixo da estátua de bronze. O metal se aqueceria lentamente, transformando o interior em um forno. As pessoas do lado de fora ouviriam apenas que pareciam ser os mugidos de um touro, enquanto a vítima sucumbia, lenta e agonizante. Falaris ouviu atentamente a explicação, examinando a estátua com interesse. Seus olhos brilhavam com uma mistura de admiração e barbaridade. Perilo, interpretando esse brilho como aprovação, sorriu satisfeito, já imaginando as recompensas que receberia por sua engenhosa criação. É realmente notável, disse Falaris, caminhando ao redor da estátua.
A habilidade técnica é impressionante. Mas me diga, Perilo, como posso ter certeza de que funciona exatamente como você descreve? Perilo, ainda confiante, começou a explicar novamente os detalhes técnicos. Foi então que Falaris fez a pergunta que mudaria tudo. Por que você não entra e nos mostra como os sons são produzidos? Apenas por um momento. É claro, grite lá dentro, para que possamos ouvir se realmente soa como um touro. O sorriso de Perilo vacilou. Ele olhou para a porta aberta do touro de bronze, então para Falaris, tentando ler as intenções do tirano. Mas a pressão era grande. Recusar poderia ser interpretado como desrespeito, como se o próprio inventor não confiasse em sua criação. Com mãos trêmulas, Perilo entrou no touro de bronze. O espaço interno era apertado e claustrofóbico. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu o som terrível do metal contra metal, quando a porta foi fechada e trancada do lado de fora. Excelente! Exclamou Falaris. Agora, vamos testar completamente sua invenção. O pânico tomou conta de Perilo. Ele começou a gritar, a bater nas paredes de bronze, implorando para ser libertado. Mas seus gritos, filtrados pelo engenhoso sistema de tubos que ele mesmo havia projetado, saíam da boca do touro como mugidos distorcidos. Falaris e sua corte observavam fascinados, enquanto os servos começavam a acender o fogo embaixo da estátua. Alguns relatos históricos dizem que Falaris, em um raro momento de misericórdia, ou talvez simplesmente por não querer desperdiçar uma ferramenta tão útil, ordenou que Perilo fosse removido antes que o bronze ficasse quente demais. O inventor foi retirado do touro, tremendo e traumatizado por sua experiência dentro da própria criação. Mas a história não termina bem para Perilo. Falaris, tendo compreendido perfeitamente o funcionamento do touro de bronze, decidiu que o homem que havia criado algo tão cruel não merecia viver. Segundo as crônicas antigas, o tirano ordenou que Perilo fosse atirado de um penhasco, ou em outras versões, que ele fosse, eventualmente, finalizado dentro de sua própria invenção. O touro de bronze tornou-se o símbolo do reinado de Falaris. Durante anos ele o usou para executar seus inimigos, criminosos e qualquer um que despertasse sua ira. O instrumento de tortura se tornou tão associado ao tirano que, quando ele próprio foi finalmente deposto em uma revolta popular, conta-se que os cidadãos de Agrigento lhe deram o mesmo destino. Falaris teria sido queimado dentro do touro de bronze que tanto usara contra outros. A história de Perilo e seu touro de bronze atravessou os séculos como um conto moral sobre a ironia do destino e os perigos da ambição sem escrúpulos. O inventor que buscou favor e fortuna criando um instrumento de sofrimento acabou sendo vítima de sua própria genialidade macabra. Sua história nos lembra que aqueles que criam ferramentas de crueldade frequentemente acabam sendo consumidos por elas. Hoje o touro de bronze permanece na memória histórica como um dos mais terríveis instrumentos de tortura já concebidos. E a história de Perilo serve como advertência eterna. Cuidado com as armadilhas que você constrói para os outros, pois você pode ser o primeiro a cair nelas. Obrigado por ficar até aqui, e às vezes é preciso deixar a ingenuidade de lado e usar a malícia como escudo. Não para ferir ninguém, mas para garantir que ninguém consiga te ferir.